Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros. Vamos retomar um assunto que a gente já vem antes da prova, antes de começar a fazer revisões para a prova. O assunto era o renascimento. O que acontece? Bom, após o período, é o período que marca aí o fim da Idade Média, a transição da Idade Média para a Idade Moderna. É um período muito importante ser estudado, é um período de uma riqueza cultural muito grande e é preciso que a gente tenha atenção nisso. Bom, o que acontece? Como foi esse surgimento desse período que é chamado de Renascimento? Bom, o surgimento desse período aconteceu por três situações. Primeiro, que aconteceu na Península Itálica, nas terras que hoje são, que é o país da Itália. Por que aconteceu lá? Diversos motivos. Primeiro, lá era um local estratégico. O comércio, naquela época, girava em grande parte no mar Mediterrâneo. E a Península Itálica fica em um local estratégico. A gente já viu isso, só relembrando. A Península Itálica ficava em um local estratégico para o comércio. Então, eram portos importantes. Eram alguns dos primeiros portos quando se voltava do Oriente com as especiarias. Então, era estratégico aqueles portos, muitas riquezas circulavam naqueles portos, naqueles comércios, e os senhores de aqueles locais, os nobres, algumas vezes bispos, até papas, acumularam muita riqueza nessa época. Outra perspectiva, como era um local de trocas comerciais, de comércio, também era um local de trocas culturais. Diversos povos se encontravam e acabavam passando também aspectos de sua cultura. Mas, além disso, nessa mesma época, houve um aspecto de reconquista da Península Ibérica. E como a gente viu anteriormente, falando sobre a expansão árabe, os árabes tinham conquistado a Península Ibérica. Quando os europeus reconquistaram a península, conseguiram achar alguns livros que tinham saídas de circulação na Europa. Além disso, verificaram a profundeza de alguns filósofos árabes, como Avicena, Averroes, que a gente já viu também. Bom, essas trocas culturais e o acúmulo de capital foram fundamentais para a formação desse período chamado Renascimento. Outra perspectiva muito importante é a figura dos mecenas. Eram aqueles que detinham esse acúmulo de capital e aqueles que tinham dinheiro para influenciar a cultura, para financiar os artistas e os intelectuais da época. Então, os mecenas, eles tinham esse interesse, era uma forma deles demonstrar poder, financiar um artista, ter um músico à sua disposição, ter uma orquestra à sua disposição, mandar fazer quadros, mandar fazer obras de arte, mandar construir prédios belíssimos, igrejas belíssimas. Então, essas são características que fizeram com que surgisse esse período do Renascimento, esse período de grande exuberância nas obras de arte, de grande explosão cultural, certo? O acúmulo de capital, as trocas comerciais e também os aspectos da reconquista da Península Ibérica, com a redescoberta de algumas obras de antiguidade clássica e também com a redescoberta de algumas obras de filósofos árabes, e a figura dos mecenas, que estava disposto a financiar os artistas e os intelectuais. Não só em prol da cultura, eles tinham interesse comercial também, o avanço das técnicas ajudava no comércio, sobretudo da astrologia, mas também porque era uma maneira deles demonstrarem poder. Bom, esse desenvolvimento cultural patrocinado pelos mecenas, gerado pelas trocas comerciais e pelo acúmulo de capital, tiveram algumas características gerais. Primeiro, o classicismo, isso a gente também já viu. O classicismo é aquele mergulho na cultura grega, aquela volta a aspectos culturais da cultura greco-romana. Então vai se usar alegorias características da cultura greco-romana para simbolizar as novas ideias, simbolizar as ideias do Renascimento. Às vezes, em alguns casos, é utilizado até figuras do período grego, do período romano, para simbolizar até ideias cristãs. Bom, outra característica é o hedonismo.
a arte medieval, ela tinha um aspecto muito voltado para a transcendentalidade. O que é isso? Muito aspecto para a vida do espírito, para a vida superior, para a religiosidade, para a vida pós-morte. Era uma característica da arte medieval. Ela tinha esse aspecto de lembrar o homem de Deus. O aspecto hedonista é uma busca de prazeres terrenos, é uma busca dos bens terrenos, do prazer do agora. Então, ela vai contrastar um pouco com a figura da arte da Idade Média. Não que o Renascimento não tem aspectos de arte que levem a uma elevação moral, que levem a uma preocupação com a espiritualidade. Ainda existe. Porém, o elemento do hedonismo, ele vai ser preponderante, ele vai surgir e vai fazer parte, uma grande parte, da cultura do Renascimento. Outro aspecto importante é o naturalismo. Naturalismo, ele é uma visão, uma projeção da natureza como sendo algo bom, importante. Isso é uma característica que ele vai beber um pouco da Grécia Antiga, lá no período arcaico. Arcádia era uma região mitológica da Grécia, era uma região agreste, era a região de Campos Belos, e também os Campos Elíseos, que era o destino das almas boas na religião cívica grega, da alma dos heróis. Então, essa representação do bem enquanto uma paisagem campestre, uma paisagem natural, ela também vai ser característica do Renascimento. Lembrando que o Renascimento ele surgiu em núcleos urbanos da Península Itálica. Então, era um contraste, de algum modo, com aquele bem perdido. Então, a representação da natureza, ela faz parte da cultura do Renascimento. E uma última característica da cultura do Renascimento, mas não menos importante, é o racionalismo. O que é esse racionalismo? É a busca por pensar, por articular maneiras de ver o mundo, articular maneiras de pensar, maneiras de agir, que não se baseiem dentro de uma perspectiva religiosa. Alguns autores desse período vão dizer que baseiam-se apenas na razão e não nas informações prestadas pela religião. Essa característica de tentar pensar sem uma influência da religião diretamente vai ser a característica que é dada com racionalismo. Bom, essas são as 4 características principais do movimento cultural do Renascimento: classicismo, hedonismo, naturalismo, racionalismo. Bom, o Renascimento ele é dividido em 3 ou 4 partes, a depender do historiador. A gente vai trabalhar aqui com a ideia de divisão em 4 partes. Bom, quais serão essas 4 partes? Essas 4 partes são pensadas a partir dos séculos que foram vivenciadas essa projeção cultural. 300 é 1300, 400, 1400, 500, 1500. É dedutível, é simples, pelo próprio nome a gente já lembra, não tem muito mistério. Mas essas etapas do Renascimento, elas têm uma característica, algumas características diferentes. Por exemplo, o 300 ele é a primeira fase do Renascimento, ela é extremamente carregada de valores religiosos. Mesmo começando a surgir os aspectos do classicismo, mesmo começando a surgir naturalismo, ela ainda é extremamente carregada por aspectos religiosos. Uma obra símbolo desse período é o Inferno de Dante, a Divina Comédia. É uma obra clássica, é uma das maiores obras da literatura ocidental. Ela representa as ideias de inferno, purgatório e paraíso, ou seja, ideias cristãs, através de elementos que compõem, que são tirados da literatura grega, da literatura romana, do classicismo. Por exemplo, centauros, minotauros, harpias, todos esses monstros da mitologia grega, o poeta Dante Alighieri vai colocar como habitantes do inferno. Ou seja, ele utiliza essa simbologia da Grécia Antiga para representar uma ideia cristã, para representar os habitantes do inferno, para representar alguns pecados. Outra característica que a gente vê também
na própria Divina Comédia, é que um dos guias do personagem principal é o Vigílio, que é um poeta romano, é um poeta latino. Ou seja, existe aí uma valorização da arte, uma valorização dos artistas da antiguidade, os artistas greco-romanos, certo? Então, a arte do Trecento, ela é bem carregada dos elementos religiosos, porém já começa a utilizar simbologias e referências do período clássico. Essa é a característica do 300. Bom, o 400 ele vai começar a romper com essas características da religiosidade. Ela ainda vai continuar presente. O homem renascentista ele ainda pensa na religião, porém ele não transparece isso tanto quanto o homem medieval, a sua arte medieval. Bom, no 400 ele começa a florescer o antropocentrismo, ou seja, a preocupação do homem não é tanto mais as ideias divinas. O homem não está guiando sua vida tendo Deus como centro. Ou seja, a preocupação do homem não é mais a satisfação de Deus, é a satisfação dele mesmo. Nesse sentido, existe uma ruptura com a ideia da Idade Média, com a representação artística da Idade Média. Bom, essa característica ela vai influenciar, como a gente já viu, o hedonismo, que é a busca por prazeres terrenos. A gente não está mais interessado em fazer, em representar, em apresentar o que Deus quer, apresentar o que ter Deus como centro. A gente quer a busca dos nossos prazeres de aqui mesmo, nossos prazeres terrenos. Essa perspectiva é dada pelo antropocentrismo. E além disso, a gente pega também o racionalismo, essa perspectiva de querer pensar a partir de premissas diferentes das sugeridas pela religião. Então, essas características, tanto o hedonismo quanto o racionalismo, vem dessa perspectiva do 400. Não que ela já começou a surgir no 300, mas ela se torna mais preponderante no 400. Ok? Então, 300, uma forte característica religiosa, mas começa a surgir, já tem uma presença marcante do classicismo. O hedonismo e o racionalismo começam a surgir, mas são mais incipientes. No 400, com o antropocentrismo, ele começa essa forte apresentação do hedonismo e do racionalismo. Bom, o antropocentrismo, nesse período do 400, ele faz surgir algumas bibliotecas que não estão voltadas para as obras de autores religiosos, mas obras de autores não religiosos, autores da Grécia Antiga, autores da Roma Antiga, ou seja, não só os filósofos cristãos, mas também os filósofos não cristãos também. Bom, entre o 400 e o 500, aí se encaixa o terceiro período da Alta Renascença, que é chamada de o terceiro período do Renascimento, que é chamada de Renascença. Bom, esse período aqui é o período daqueles grandes artistas que a gente já conhece: Rafael, Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, no caso. Então, todas essas grandes obras, elas tinham uma representação nesse período, que é entre os 400 e os 500, ou seja, no final dos 400 e no final dos 500, existe este período que predominantemente marca o Renascimento, é chamada Alta Renascença, é o período em que as características do Renascimento já estão plenamente desenvolvidas. Bom, por último, depois da Alta Renascença, vem o 500, ele é o período que marca o fim da Renascença. Mas por que o fim da Renascença? O que aconteceu em 1500? Que evento importante aconteceu em 1500 que chamou a atenção da Europa, e a Europa agora passou a ter uma outra preocupação ao invés de financiar a arte e a cultura? Bom, foi a descoberta das Américas, a descoberta do Novo Mundo. O Brasil não foi descoberto em 1500? Então, quando descobriu isso, essa galera que
que tinham um acúmulo de capital, que tinha dinheiro sobrando para investir em arte e cultura, eles passaram a investir na colonização, na procura de metais, na construção de navios, de frotas navais, para trazer riqueza do Novo Mundo, para trazer especiarias de Ásia, para fazer a busca por metais, que a gente vai chamar de metalismo. Ou seja, no 500, essa última fase mais tardia, o interesse deixou de ser a promoção da cultura a partir do financiamento de artistas e passou a ser uma expansão marítima, passou a ser o desenvolvimento econômico a partir das descobertas do Novo Mundo, da América e da colonização, não só da América, mas de algumas regiões da África e da Ásia. Bom, pessoal, esse é o que a gente precisa lembrar de Renascimento. Marcamos por aqui o fim do Renascimento e até a próxima aula.